havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias a nós nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por quem fez também o mundo. Os irmãos, nós estamos enfatizando a expressão por quem fez também o mundo, né? A expressão, a palavra principalmente mundo. No capítulo 11, verso 3. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito daquilo que se vê. A frase, entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, a expressão mundos. E aquela passagem que eu disse para os irmãos que é de muita importância para nós entendermos essa palavra, né? É o Mateus 12, 32. 12:32, Mateus. Se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado nem neste mundo, nem no vindouro. Novamente nós temos a palavra mundo, e todas elas estão dentro de o mesmo termo grego que perde para nós o sentido quando é traduzido como a palavra mundo, né? Nós vamos prosseguir hoje, lendo alguns versículos mais sobre o assunto. Nós vamos orar. Pai, nós entregamos mais uma vez este tempo em Tuas mãos. Pedimos a Tua bênção, a Tua direção, que o Senhor realmente nos guie pela Tua palavra, pela unção, pela iluminação, revelação do Teu Espírito. E a todos aqueles que porventura vierem a ouvir essas fitas, essas mensagens, que eles sejam também abençoados. Pai, nós declaramos, sem Ti nada podemos fazer. Nada podemos fazer, Senhor. Só o Senhor é quem tem as palavras de vida eterna. E nós esperamos nessa noite, desejamos de todo o nosso coração, que o Senhor possa nos dar aquelas palavras que procedem da Tua boca e que sustentam a nossa vida, mais do que o pão de cada dia. Oramos pedindo a Tua bênção, a Tua direção, em nome do Senhor Jesus. Bem, os irmãos lembram na semana passada, nós mencionamos aqui creio que para alguns irmãos, se não for para todos, realmente é uma novidade descobrir que esse termo que nós temos aí para a palavra mundo, no grego é aion, né? Que na verdade deveria ser traduzido como era, né? A palavra cosmos, esta sim é traduzida como mundo. Tem uma diferença bem grande, como nós dissemos para os irmãos, né? Irmãos, não há estudo mais preciso, mais acurado na palavra de Deus do que você estudar termos, palavras. É uma das sugestões do irmão Watmani no livro dele, Examinai as Escrituras. É um livro que não foi traduzido para o português e que ele aconselha os irmãos a se dedicarem. Esse é um dos 28 tipos de estudo que ele sugere, né, que a gente faça, que é estudar os vocábulos, né? Nós já estudamos aqui os irmãos logos, reima, né? Gnosco, roidá, ágape, né? Noite. E, né? Plesso e plero, né? Estudamos há pouco agora o roidá na epístola de Paulo aos Coríntios. Os irmãos podem ter visto que realmente são palavras que abrem o significado para nós. E há muita coisa escondida atrás de certas palavras. Essa, por exemplo, há muitas pessoas, a maioria dos crentes, se você perguntar, depois da era da graça haverá perdão? Taxativamente a resposta é não. Mas, se não há perdão na outra era, ou seja, depois que terminar a dispensação da graça, depois que terminar a era da graça, a era da igreja, por que Jesus iria dizer em Mateus capítulo 12, que para o pecado contra o Espírito Santo não há perdão nem nesta era, que a palavra mundo ali, nem neste mundo, nem no mundo vindouro, nem nesta era, nem na era vindoura. Ele não precisaria falar que não há perdão de jeito nenhum.
Mas quando ele falou, não, para esse pecado não há perdão, nem nesta era e nem na era vindoura, significa o quê? Que para outro tipo de pecado, na era vindoura, haverá perdão. Está vendo? E é isso aí exatamente que os irmãos têm que lembrar, não é isso? Que por isso vai haver o tribunal de Cristo. No tribunal de Cristo, todos os cristãos, todo filho de Deus vai comparecer. Ele vai ter que dar conta da vida dele. O que ele fez de bem, o que ele fez de mal, o que ele deixou de fazer. E a conduta. Tá certo? Então, naquele dia, o Senhor Jesus vai julgar nossa conduta, nosso caráter, nosso comportamento, nossa vida de cada dia, mas também vai julgar nosso serviço, né? As nossas obras, como está escrito lá. Não só o que fizemos de bem ou de mal, mas também o que deixamos de fazer e que poderíamos ter feito. Então, nesse dia, o que Jesus chamou a nossa atenção, principalmente, é a questão do perdão. Ele mencionou tanto em Mateus capítulo 5, como em Mateus capítulo 18, que se nós recebemos o perdão eterno de Deus, e não perdoamos o nosso irmão, é como aquele homem que recebeu um perdão de 10.000 talentos, e não perdoava o seu conservo que devia 300 dinheiros, que era o salário de um trabalhador 300 dias no mês, que ganhava 1 denário por dia. Isso? Então ele diz, esta pessoa que não consegue perdoar o seu irmão, o que vai acontecer? Quando o Senhor Jesus vier, ele também vai ser colocado na prisão, não é? Porque os irmãos sabem, a origem da palavra perdoar é livrar, libertar, está vendo? É tirar da prisão. Então, quando você não perdoa o irmão que te ofendeu, você mantém ele na cadeia, ele está preso. E o que vai acontecer? Um dia, o Senhor Jesus vai voltar e ele vai fazer a mesma coisa conosco. Já que você não perdoa, então você também vai para a cadeia. E ele diz, não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Tá vendo? Essa é a parábola, Mateus 18. Agora, a aplicação é assim, ou do mesmo modo, vos fará meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes cada um a seu irmão. Então é para cristão, porque a palavra irmão no Novo Testamento só tem aplicação para a irmandade em Cristo. Então é uma palavra, como os irmãos sabem, muito importante, não é? Muito bem, o que nós estamos vendo aqui? Os irmãos lembram, só repetindo aqui rapidamente, que o irmão Kenneth Wuest, que é um expert na língua grega, não é? O erudito, ele diz que no versículo 2 do capítulo 1, não é através de quem, como está na nossa tradução, através de quem constituiu, por quem fez também o mundo. Então ele diz, a expressão não é que Jesus fez o mundo, universo, está vendo? Universo material. Essa palavra é cosmos, está vendo? Essa seria a palavra, mas a palavra que está aí no versículo 2 do capítulo 1 de Hebreus, é a palavra aion. Então, foi através do Filho que ele criou as eras, está vendo? E aí hoje nós vamos avançar um pouquinho aqui nos versículos do Novo Testamento, não todos, porque eu estive checando no computador hoje, é uma infinidade de versículos, é muita coisa, né? Quem sabe um dia a gente pode fazer um apanhado de tudo, né? E colocar uma espécie de uma apostila, né? Porque os irmãos sabem, olha, essa é uma palavra entre dezenas de palavras que nós não sabemos o significado, né? E é muito importante saber. Então ele diz que foi através do Filho que o Senhor Deus constituiu as eras, não é isso? Por isso nós temos hoje a era da graça. A era passada foi chamada era de quê? A passada da lei, não é isso? E a futura é a era da justiça ou do milênio. Os irmãos estão entendendo? Olha, irmão, se a pessoa não entender apenas essa palavra, não consegue ver que Deus ainda tem mais uma era para tratar com os homens. É por isso que as pessoas ensinam, e você pode pegar a Bíblia de Scofield e uma porção de irmãos que escreveram sobre escatologia, que eles ensinam que quando a igreja for arrebatada, o Espírito Santo vai ser tirado da terra. Está vendo? E aí não tem mais o Espírito Santo na terra. Quer dizer, que é uma tremenda violação da palavra de Deus, pois a palavra de Deus diz, na época do anticristo, muitos vão dar a vida pelo Senhor, por causa do testemunho de Jesus e por causa da palavra de Deus, foram decapitados
e vão poder assentar em tronos por causa da consagração, da dedicação da vida deles. São mártires. E viveram quando? Porque não receberam o sinal da besta, na época do anticristo. Ora, se isso acontece depois que a igreja é arrebatada, como é que o Espírito Santo não está na terra? Como é que uma pessoa pode chegar a ser mártir sem o Espírito Santo? Então, vocês vão ver, é muito importante nós estudarmos essa palavra e vermos, o que está escrito por trás dela. No capítulo 11, verso 3, pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. 11:3. Os irmãos lembram que nós citamos aqui aquele autor J.B. Phillips, nas cartas para hoje? Depois de tudo, ou afinal, é somente pela fé que nossas mentes aceitam como fato que todo o esquema de tempo, os irmãos lembram? O esquema de tempo, O que nós fizemos uma figura aqui? Nós dissemos que Deus, esse quadro todo aqui é o esquema de tempo. Deus dividiu em 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 períodos. São 7 dispensações. Então os irmãos não podem esquecer isso. Às vezes a palavra era, ela se encaixa como se fosse uma dispensação. É isso? Dispensação da inocência no jardim, dispensação da consciência do lado de fora do jardim, do governo humano com Noé, da promessa com Abraão, da lei, é isso? Que veio por Moisés, da graça que nós vivemos e da justiça do milênio. Então falta uma ainda, tá certo? Então é muito importante. Às vezes a palavra era, aion, tá vendo? Por quê? Quando ele diz a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoado nem nesta, o quê? Nesta era, qual que é essa sexta aqui? Da graça, e nem na era vindoura, ou era da justiça, tá vendo? Então, aí a palavra era encaixou exatamente com a dispensação da graça e com a dispensação da justiça, do milênio. Mas não é sempre que isso acontece, não é? Agora o irmão Wist, que é também muito entendido de grego, diz: por meio da fé, percebemos que o universo material, aí ele inclui o universo material, e as eras de tempo designadas por Deus, foram arranjadas e adaptadas pelo reino de Deus, pela palavra de Deus, para o propósito para o qual foram intencionadas. E segue-se, portanto, que aquilo que vemos não veio a existir daquilo que é visível. Muito bem. Hoje eu vou dar para os irmãos outras palavras de outros irmãos, que foram grandes estudiosos do grego. E depois nós vamos ver alguns versículos mais. Primeira coisa é a seguinte: os irmãos vão ver o que está escrito em Mateus 24. Mateus 24, 3. Os irmãos sabem, antes de eu converter, eu tinha pesadelos. Eu nunca tive tanto pesadelo. Acho que ninguém não pode ter tanto pesadelo que eu já tive com o fim do mundo. Eu era muito impressionável. E eu converti aos 19 anos. E eu sempre sonhava com o fim do mundo. Sabe aquelas guerras de avião cruzando o espaço, e bomba, e dinamite explodindo, aquela coisa toda, numa época que realmente a guerra não seria como hoje, Mas, irmão, a palavra fim do mundo, ela não tem sentido na Escritura. A palavra fim do mundo para cosmos nunca é usada. Ela só é usada fim da era. Tá vendo? Não é aí que está escrito? Verso 3: estando ele sentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se ele os seus discípulos, em particular, dizendo: declara-nos quando serão essas coisas, que sinal haverá da tua vinda, e que sinal haverá? Vamos ver as traduções diferentes aqui. Fim dos tempos. Tem isso, essa tradução? Fim do mundo. Fim do século. Consumação. Irmãos, estão vendo? Veja, quando você for estudar a Bíblia, se você for estudar a Bíblia através de computador, como é que você vai descobrir essa palavra? Um é século, o outro é tempo, o outro é mundo, e algumas ainda tem a palavra era. Está vendo? Até em inglês é difícil procurar, os irmãos sabem? Para mim descobrir hoje a palavra, eu tive que procurar várias vezes, Procurar várias vezes, porque só na concordância em inglês, no papel, é que você encontra lá e te dá a palavra aion, aí te dá todos os lugares que tem.
Depois a palavra cosmos te dá todos os lugares que tem. Mas se você for procurar no computador, no programa, você vai ter que pedir a ele para te dar onde aparece a palavra aion, depois aionios, depois aionia e depois aione. Todas as declinações da língua grega, você vai ter cada hora pedir o computador. Hoje eu passei praticamente o dia tirando cópias, né, na impressora de onde essa palavra aparece. Então, irmão, olha, é bem confuso. O que Jesus está dizendo aqui? Se falasse que é o fim do mundo, é uma coisa, mas eles estão perguntando se quando será o fim da era. Está vendo? Como é que o fim da era vai terminar? Termina exatamente com o julgamento de quê? Dos bodes e das ovelhas, que é Mateus 25. Porque os discípulos fizeram 3 perguntas. Quando serão essas coisas? O quê? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Isso já aconteceu no ano 70, mas Jesus aqui não está falando dessa destruição. Ele está falando da destruição do templo que ainda vai ser destruído. Está vendo? O templo vai ser novamente reconstruído e vai ser novamente derribado. E só na época do milênio é que vai ser estabelecido o templo de Ezequiel. Está vendo? O templo de Ezequiel, ele vai ser edificado na época do milênio. Aquele templo não foi edificado por Esdras, né, Zorobabel e Neemias, né? Esse ainda não foi edificado. Então, portanto, ainda falta um templo que vai ser levantado agora. Ele vai ser destruído pelo anticristo e depois do milênio será levantado o templo da época do milênio e finalmente o último templo é a Nova Jerusalém, né? São as 8 fases da casa de Deus. Irmãos, lembra que nós estudamos aqui, começando, não é? Com o tabernáculo e caminhando em todas as fases da casa de Deus. Só tem uma casa, ele não tem muitas casas. Não tem a primeira casa e a última casa. Ele tem a primeira glória e a última glória, mas não tem a primeira casa e a última casa, né? Que é uma tradução errada também no livro de Ageu, não é? Muito bem. Então, irmão, vamos ver o que ele diz aqui. Olha, o que é o cosmos? Lembra, os irmãos falam lembram que eu disse sobre a palavra cosmos, de onde que ela vem? Como é que nós usamos hoje? Cosméticos. Está vendo? A origem dessa palavra é grega. Por quê? Porque a palavra cosmos, a origem dela é boa aparência, o todo de alguma coisa, a ordem, a organização. Está vendo? Por isso que é chamado de o mundo, é a organização de Satanás, é o esquema de Satanás. Está vendo? E inclui o mundo material também, mas a origem dela é essa. Está vendo? E implica também magnitude, grandeza. Está vendo? A origem do termo cosmos é ornamento e enfeite. E antigamente os irmãos viram o seguinte: essa palavra era usada pelos gregos, no grego clássico, para falar da beleza do universo, da ordem do universo, do sol, da lua, das estrelas, das estações. Está vendo? Tudo na ordem. Não é isso que você tem? 24 horas, todo dia você pode marcar no relógio que o sol vai nascer, vai aparecer, e a noite vai chegar. Eles falavam da ordem, da beleza, da organização, do todo. Está vendo? Pitágoras, né? Pitágoras foi um matemático, não é isso? Pitágoras, né? Um grande matemático. Foi o primeiro a usar o termo para o universo material em sua totalidade, para expressar o seu sentimento da ordem e beleza do universo. Foi o primeiro que de acordo com os estudiosos, desse uso para a palavra cosmos, está vendo? Veio a ser usado para a estrutura exterior das coisas, onde o homem vive e se move, e ele mesmo é o centro moral. O homem é o centro moral desse mundo. Nesse sentido, cosmos é equivalente a outra palavra que parece mundo, está vendo? O grego, que é a palavra oikumene, assim, ó. Nossa, eu estou escrevendo em grego, desculpe. É oikumene. Então, essa palavra vocês vão escrever. E este evangelho do reino será pregado em todo mundo. Está vendo? A palavra lá não é nem era nem cosmos, é oikumene. Sabe por quê? A palavra oikumene significa em toda a terra habitada. Já limitou, está vendo? Simplesmente essa terra. Já o cosmos, ele é mais abrangente.
Ele inclui a terra, mas pode ser a terra, tá vendo? Mas pode ser também todo o universo. Os irmãos querem ver? Tem um versículo em João muito interessante. Diz lá que Jesus... não, desculpe, eu não estou lembrando da expressão lá. Deixa eu ver aqui. Capítulo 1 diz assim, ele estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Então, ele estava no mundo, o que é que significa? Estava onde? Mas onde? A palavra cosmos. Não, veja bem. Ele estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, é o quê? Ele estava no mundo, ele estava na terra. O mundo foi feito por ele, o universo. Está vendo? E o mundo não o conheceu. Os homens. Os irmãos estão vendo? 3 sentidos, o universo, dentro do universo a terra, e dentro da terra as pessoas que vivem lá. Todos eles são chamados de mundo. E todas as vezes a palavra é cosmos. Não estão entendendo? Como, infelizmente, a nossa tradução, onde tem a palavra cosmos, oikumene, ou era, tudo é traduzido como mundo. Nós não conseguimos entender. Está vendo? Aí ele diz, depois essa palavra, cosmos, foi usada ao próprio povo, a soma total das pessoas vivendo nesse mundo. Desse significado, um uso ético do cosmos se desenvolveu referindo-se a todos os que não estavam na eclésia. Outra palavra. Eclésia. Está vendo? Ec para fora. E aqui? Chamados. Calém. Né? Então, calém, eclésia. É isso que é a palavra, irmão. Sabe o que? Igreja. Olha, irmão, está vendo? Quando nós passamos a ser igreja, nós saímos de quê? Nós saímos do cosmos, mas também não devemos ser influenciados pelo aion, pela era. Está vendo? Não conformeis com este mundo. Irmão, estão vendo? Quando a gente fala esse versículo, nem eu posso garantir para você o que é. Mas para mim é aion. Eu acho que é. Mas se a gente for procurar aqui, puxa, não era. É cosmos. Quer dizer, os irmãos estão vendo? Um estudo desse é trabalhoso. Você sentar e pegar todas as passagens. Olha, irmão, você sabe quantas cópias que eu tirei na impressora? Provavelmente mais de 10 ou 12 laudas de versículos, cada folha cabendo mais ou menos 15 versículos, sabe? É muita riqueza. Então veja, a palavra cosmos passou-se a referir-se às pessoas que vivem no cosmos, no mundo, na terra, mas que não estão na eclésia, na igreja, e estão alienados da vida de Deus, e são inimigos de Deus devido aos seus atos ímpios. Está vendo? Isso passou a ser chamado mundo. Por exemplo, quando João fala, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Os irmãos sabem, quem mais falou sobre a palavra mundo como cosmos foi João. E principalmente se referindo ao ensinamento de Jesus. Muito bem, só para os irmãos terem uma ideia, né, do que é a diferença entre um e outro. Agora, vamos ver o que é o aion de cima. Essa palavra deriva-se de aor e aemi, que significa respirar. Qual a ligação que essa palavra veio a ter com o sentido que nós vamos ver aqui, eu não sei. Esse termo tem um significado principal, físico, e um sentido adicional secundário e ético, ou seja, ético referindo sempre à questão de moral e das pessoas. O sentido físico referindo-se a alguma coisa que não é exatamente as pessoas. O sentido principal se refere ao tempo. Então os irmãos estão entendendo agora? Deus separou, desde o Gênesis capítulo 1 até o final lá no Apocalipse,
Ele separou um período que ele chama de tempo. E ele dividiu esse tempo aqui em 7 períodos. Foi exatamente isso é que ele fez, tá vendo? Agora, a palavra aion sempre se refere a essas divisões aqui. O cosmos não. Ele nunca se refere a essas divisões. No grego clássico, frequentemente se refere à duração da vida humana, mas esse é no grego clássico, viu, irmãos? No Novo Testamento, o grego era chamado de grego koiné, que é o chamado grego comum, né? Que era falado lá pelos vulgar, né? dos judeus. Então, preste bem atenção agora. A palavra aion não tem qualquer substância, como acontece com a palavra cosmos, porque ela tem substância, porque pode se referir ao universo ou especificamente à Terra ou às pessoas. O aion não tem qualquer substância, mas é uma coisa irresistível, acompanhando aqueles que têm uma natureza mortal, pois o intervalo desde a constituição do cosmos, ou seja, tá vendo? Desde a constituição do cosmos, do mundo, que nós estamos vendo aqui, do universo, tá vendo? Ela está dentro desse período aqui, é o intervalo de tempo que está ali dentro. O aion veio a significar tudo que existe no mundo sob as condições de tempo. Eticamente falando, aion se refere ao curso e tendência dos assuntos desse mundo. Visto que o curso dos assuntos desse mundo é pecaminoso, aí nós temos que entender uma coisa, que o Espírito Santo agora vai usar a mesma palavra aion, mas de uma maneira positiva. Caso contrário, nós não entenderíamos. Os irmãos querem ver? Lucas 20, 35. Lucas 20, 35. Mas os que são julgados dignos de alcançar... Oi? Uma tradução já tem a palavra era, os irmãos estão vendo? Então, aqui era, tem um sentido positivo, porque a pessoa é julgada digna, está vendo? Ele é julgado como digno, né? O século futuro, também é a palavra usada como século, né? Mas é a era vindoura, a idade vindoura, né? O século já dá ideia, os irmãos sabem, para nós já traz uma ideia limitada de 100 anos no século, não é isso? Mas em muitas traduções ela aparece, né? Então os irmãos estão vendo? Aqui ela tem que ser, o Espírito Santo teve que fazer uma separação entre a era que nós estamos vendo, que ela é pecaminosa, existe uma era pecaminosa, mas existe uma outra era que o Espírito Santo diz, aqueles que são julgados dignos de alcançar aquela era. Está vendo? Hoje o Espírito Santo nos fala para você abandonar, não ser influenciado por esta era que nós estamos vivendo, não é? Em outro lugar, Marcos 10, 30. Marcos 10, 30. Alguém que não deixou pai, mãe, irmãs, filho, campo por amor de mim do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto já nesse tempo, em casas, irmãos e irmãs, e mães e filhos de campos com perseguições, e mundo vindouro, tá vendo? A mesma tradução da irmã, século, tá vendo? Na tradução que a irmã Claudete tem, deveria ser era, porque lá atrás ele traduziu, tá vendo? Não é? Não foi, como é que é a palavra que nós vimos lá? Era vindoura? A era vindoura, isso, tá vendo? Então aqui é a mesma coisa, mundo vindouro, era vindoura. Só que na era vindoura, o que as pessoas vão receber? Vão receber tudo isso 100 vezes mais e ainda a vida eterna.
Então, na era vindoura, nós vamos começar a usufruir, não é, a vida eterna que nós já temos agora, já usufruímos dela, mas vamos usufruir de uma maneira mais completa. Ainda outra, Mateus 12, 32. Não precisa, lembra? A blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada nem nessa era e nem na vindoura. Mas significa que na era vindoura, na era que há de vir, vai haver um tipo de perdão. Isso é uma coisa boa. É uma boa coisa que vai haver o perdão, mas não é bom para aquele que vai ter que ser perdoado lá. Isso tem que ser lembrado, né? Muito bem. Irmão, em que o aion é diferente do cosmos? Esse aqui controla e dá forma, tá? O cosmos é mais exterior, é do lado de fora. O aion é mais sutil, tá vendo? Aion é usado não apenas fisicamente, mas também moralmente, indicando uma qualidade de pessoas vivendo nessa era. Assim, aion se refere a uma longa sucessão de tempos, tá vendo? Uma longa sucessão de tempos, quando uma era má sucede outra era má. Aion é o espírito sutil que molda o cosmos, ou desculpa, é que isso mora o cosmos, ou as pessoas que vivem alienadas e separadas de Deus. Os irmãos estão entendendo? Agora, quando a gente for ler alguns versículos, nós vamos entender aqui o que significa essa palavra aion. Por que o Espírito Santo fala conosco? Da maneira como nós vamos ler alguns versículos, como nós falamos para os irmãos, nós vamos continuar, nós vamos prosseguir. Os irmãos lembram o que foi que nós lemos por último? 1 Coríntios 4. Não foi? Isso. Nós falamos sobre o dia, tribunal humano, mencionando que era o dia do homem, tá vendo? O dia do homem inclui todo esse período aqui, ó. Desde que o homem caiu, tá vendo? O dia do homem, os irmãos lembram, também é o sexto dia, né? Então, por isso alguns acreditam que a duração, né, do homem na sua rebeldia contra Deus vai durar 6 dias, ou 6.000 anos. Agora, no final do sexto, aí o Senhor agora vai intervir para que haja o milênio. Isso é o entendimento de alguns. A gente sempre lembra, irmão, não tome literalmente, né? Não creia que agora na final da virada do século, na virada do milênio, no 2000, né, que é o 6.000 na verdade, que vai acontecer alguma coisa. Exatamente não. Isso não é verdade. Não entre por esse caminho, que não é melhor. Mas que nós estamos vendo os sinais dos tempos. Isso sim, isso é correto. Ok, 1 Coríntios capítulo 2. Nós lemos o 2, não? Não, eu mencionei para os irmãos, então foi só... Isso. Não, acho que nós não lemos alguma coisa que ficou para trás. É só voltar aí, talvez uma página. É Romanos 16, 25. Né? Não lemos, não. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio desde tempos eternos. Os irmãos estão vendo? A palavra eterna aqui é totalmente mal traduzida. É desde os tempos o quê? Como é que seria? Se a palavra aqui é aion. Desde as eras antigas, desde as eras passadas. Vamos ver, nós vamos encontrar essa expressão exatamente assim mais na frente, ok? Então agora 1 Coríntios 2. Mas falamos a sabedoria de 2:7. Falamos a sabedoria de Deus em mistério, que esteve oculta, a qual Deus preordenou antes da eternidade, não é? Opa, agora veja a tradução da irmã aqui. Antes de quê? O que é o tempo, irmãos? Onde é que está o tempo aqui?
Aqui, irmão, ó. Tá vendo? Olha aqui, aion, era. Tá vendo? Então, isso que Deus programou, diz aqui, ó, sabedoria de Deus e mistério que esteve oculto, a qual Deus preordenou antes, ó, antes de Gênesis. Tá vendo? Aí tá certo. Mas você não pode falar que é eterno, sabe por quê, irmão? Eterno é uma coisa que não tem princípio. Deus é eterno, nós não somos eternos, nós somos imortais. Tá vendo? Nós somos imortais, ou seja, nós não podemos acabar. Agora, a vida que está dentro de nós é vida eterna. Por quê? Porque é a vida de Deus. Ok? Muito bem. 2,7, verso 8. A qual, ou seja, a sabedoria, nenhum dos príncipes de onde? Ou seja, dos príncipes dessa era. Nenhum desses príncipes conheceu, compreendeu. Tá? Vê se tem alguns versículos aqui. Capítulo 10, muito importante esse, irmão. Muito importante. 1 Coríntios 10, versículo 11. Quantas vezes nós lemos esse versículo e não conseguimos entender? Ora, tudo isso lhes acontecia como exemplo. Foi escrito para aviso nosso. 10, 11, 1 Coríntios. Para quem já estão chegados o quê? Fim dos séculos. Final dos tempos, tá vendo? Mais correto, final dos tempos, porque não é isso que é tempos aqui, ó. 1 tempo, 2, 3, 4, 7 períodos de tempo, mostrando as eras. Então, o final das eras. Tá vendo? Os irmãos estão entendendo? Quando você muda essa palavra, olha, tudo isso que foi escrito a respeito de Israel foi escrito para exemplo nosso, para aviso nosso, para quem já são chegados os fins do século. Se você falar que é o fim do mundo, cara, puxa, mas na época do Paulo, ele estava esperando o fim do mundo, quase 2000 anos. Está vendo? Não é o fim do mundo, é que já está chegando o fim da era. O que é? Paulo já vivia diante da sexta, está vendo? Sexta dispensação. Então está chegando o fim, que agora é só mais uma, é a sétima. Os irmãos estão vendo como é que clareia alguma coisa? Gálatas capítulo 1. Agora os irmãos vão ver, aqui entra uma coisa diferente, de acordo com os eruditos da língua grega, não é? Nós vamos descobrir uma palavra aqui, capítulo 1, verso 5. A quem seja a glória? Aionas. Aionas. Tom. Aionão. Veja. Aqui você tem duas vezes a palavra, tá vendo? Aion, que é aionas, ton, aionon. Então, das eras. Então, essa palavra é traduzida como para sempre, por toda a eternidade. Para todo sempre. Tá vendo? Então, essa que dá a ideia de eternidade. Mas a outra, né, só a palavra aion, em muitos lugares, é garantido que ela se refere apenas a um período de tempo. Ok? Não existe, meu irmão, não existe uma palavra para eternidade diferente dessa, não. Tá vendo? É tempos e mais tempos. Para todo sempre, para todas as eras. Eternamente. Nós temos essa palavra, né? Em inglês tem a palavra eternal, né? Eternity. Mas no grego a palavra é a mesma que está aqui. Ok? Efésios 1, 21. Quando Jesus foi ressuscitado dentre os mortos, Deus o fez assentar-se à direita nos céus, muito acima de todo principado, autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se nomeia. Não só o quê? 21. Século.
Século, da minha também é século, tá vendo? Então, não só nessa era da graça, mas também na era vindoura. Porque quando terminar a era vindoura do milênio, o que vai acontecer? Satanás vai ser lançado no lago de fogo, né? O anticristo, falso profeta, acabou. Então, reino supremo do Senhor, né? Muito bem. Efésios 1, 21, capítulo 2, Efésios. 2:2 ou 2:1, né? Ele nos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais outrora andastes segundo... escuta só, irmãos, olha, o curso deste mundo. Agora a tradução que a irmã Polly está usando. Segundo o modo de viver desse mundo. Irmãos, estão vendo? Olha, tradução católica dos beneditinos é essa, irmã. Está vendo, irmão? Às vezes, quando você tem traduções diferentes, ajuda. Essa tradução é mais correta do que a nossa. Tá vendo? Segundo o modo de viver desse mundo. É isso que é. O irmão está entendendo? Essa ideia você não tem no cosmos. O cosmos é a organização. Está vendo? Mas quem dá forma, quem molda o caráter desse cosmos é o Aion. Está vendo? E é isso que ele fala. Nós outrora andávamos segundo o curso desse mundo. Os irmãos têm ideia do que é a palavra curso? O que te lembra a palavra curso? Não. A palavra curso desse mundo. Hã? Um segmento. Dá um exemplo aí, claro, um exemplo prático. Hã? Rio, irmão, isso. O que você fala? Siga o curso do rio. O que você vai fazer? O rio faz assim, você vai seguindo a beira dele, faz assim e tal. Depois tem uma reta, segue a reta. Está vendo? Ele está descendo, você está descendo. Você está seguindo o curso, está vendo? Isso é a era. Está vendo? É o modo, irmão, como Satanás conduz. Está vendo? As coisas desse mundo, as pessoas desse mundo, tudo que está envolvido com esse mundo. Está vendo? Por isso que tudo que nós tocamos nesse mundo, temos que ter cuidado. Exatamente, é a maneira como ele vai operar, é aquele tipo de forma que ele vai dar. Por isso que ele usa. Foi Deus que dividiu os 7. Isso. Né? Mas ele teve algum propósito quando ele dividiu? Não, de jeito nenhum. Isso aí é porque Deus sabe, né? Os irmãos lembram da dispensação. Como eu disse, quase que ela encaixa em todas essas eras. Para alguns irmãos, 7 dispensações são 7 eras. De certa maneira é verdadeiro isso, não é? Mas o que acontece? Deus sabia que Satanás estava intrometido em tudo, né? Então ele simplesmente não pode limitar a operação de Satanás decididamente. Tem que deixar que essa era, esse mundo tenha o seu curso. Só que ele está por cima, controlando todas as coisas. Está vendo? Porque Jesus foi colocado acima de todo o principado e todo nome que se nomeia, não só neste século. Está vendo? Tudo é com a permissão de Deus, sem dúvida nenhuma. Não é fora do controle dele. Ok, 2:2, né? 2:7. Sim? Beneditinos belgas. Então tem muito interessante isso. Agora veja, irmão. Agora ele vai falar o seguinte: o que o Senhor fez por nós? Ele nos ressuscitou, verso 6, nos fez assentar nas regiões celestes. Para quê, irmãos? Olha, se a palavra século aí, qual é a palavra que deve estar aí? Não é era? Então, para mostrar o quê? Nós estamos vivendo em qual? Aqui é a 7ª. Como é que pode ser nas eras vindouras? Só tem mais uma 7ª aqui. Está vendo? E olha, irmão, preste bem atenção. Esse é um versículo que deve nos levar para o joelho mesmo. Não é fácil explicar, não. Mas olha bem, o que ele vai fazer? Ele vai mostrar nas eras vindouras
a suprema riqueza da sua graça pela sua bondade para conosco. A quem, irmão? A quem? Ora, se nós somos os objetos, está vendo? Dessa graça, dessa suprema riqueza da graça, da bondade para conosco, Ele vai mostrar para nós, Ele vai mostrar para um outro irmão, para nós somos os objetos, já fomos alcançados por essa suprema riqueza da graça, pela bondade. A quem que Ele vai mostrar? Eu posso garantir para vocês um grupo de pessoas. Quando você chega em Apocalipse 22, lá diz: nações e reis da terra, que tem que comer a folha da árvore da vida, não o fruto da árvore da vida. Nós comemos o fruto. Para essas pessoas eu tenho certeza absoluta, eles não estão numa posição ideal. Não é verdade? Está escrito em Apocalipse 22, entre os versículos de 1 a 4, que as folhas da árvore da vida é para a saúde das nações, não para a cura, viu, irmão? Se for cura, tem doença. Se tem doença, tem pecado. Se tem pecado, tem morte. Então não é a eternidade futura. É para a saúde. É para manter medicina preventiva, não curativa. Tá certo? Então, pelo menos para essas pessoas, eu tenho certeza que o Senhor vai mostrar, não é, a suprema riqueza da sua graça pela sua bondade nas eras vindouras. Está vendo? Porque, irmão, você acha que Deus vai deixar aquele grupo de pessoas que está lá? No final do livro de Apocalipse, a Nova Jerusalém nos ares, a noiva do Cordeiro, Satanás com seus anjos e os rebeldes no lago de fogo, e um grupo agora vivendo na terra, estado intermediário, não está nem na condenação, nem tem a suprema riqueza da sua graça em bondade. Então, nas eras vindouras, não sabemos quantas são, que para nós só tem mais uma. Agora de repente o Espírito Santo diz: nas eras vindouras. Surpresa, não é, irmão? Surpresa para nós, né? Capítulo 3. 3, verso 8. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar aos gentios as riquezas inescrutáveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou. Então veja, irmão, aqui são eras, desde as eras, até onde esse mistério ficou oculto? Até a era da graça, até os 5, tá vendo? Na dispensação aqui, olha, dispensação, ele usou a palavra, tá vendo? A dispensação do mistério, o que é? Exatamente a sexta, que é a era da graça que nós estamos vivendo, ok? Verso 11. Segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor. Tá vendo? Então a expressão que também não é a palavra eterno, no sentido, é relacionado com as eras. Aqui é que alguns autores dizem: olha, essa palavra em alguns lugares ela parece dar a entender que esse se refere também a alguma coisa de duração mais longa, ainda que não seja aionas ton aionon, ainda que a palavra não seja repetida, porque aqui ela só aparece uma vez. Todo lugar que você encontrar, para todo sempre, para toda a eternidade, você vai encontrar essa expressão do grego, aionas ton aionon. Ok. Multiforme sabedoria de Deus seja manifestada no 10? Não, a minha não tem. É para que agora a multiforme sabedoria de Deus seja manifestada por meio da igreja aos principados e potestades nas regiões celestes. Ah, capítulo 1, sim, tá. Não, mas a palavra dispensação não é era, é outra palavra, tá? É outra palavra no grego. Nós estamos vendo a palavra aion, tá certo, ok? Muito bem, agora verso 21, capítulo. Agora sim, que você vai encontrar aionas ton aionon, está aqui, ó. A esse seja a glória na igreja em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Então, para todo sempre é aionas
tonaiono, ok? Filipenses 4:20. Alguns lugares, meu irmão, eu só peguei os versículos, né? Também em repetição. Ao nosso Deus e Pai seja dada a glória pelos séculos dos séculos, ou seja, eras das eras, aionas tonaiono. Filipenses 4:20. Colossenses 1:26. O mistério que esteve oculto dos séculos e das gerações, mas agora foi manifestado aos seus santos. O mistério que esteve oculto das eras, tá vendo? Então, como o irmão lembrou ali, até, né? Só lembrar aqui, ó. Primeira, segunda, terceira, quarta e quinta. Então, nesse período todo aqui, ó, tá vendo? Até aqui, sempre esteve oculto. Até o final da dispensação da lei. Repentinamente, agora Deus traz, né, a revelação do mistério que esteve oculto, que é exatamente a graça de Deus. Está passando mal o garotinho? Acho que ele deu algum mal-estar intestinal. 1 Timóteo 1:17. Não é só para os irmãos anotarem, viu? Também a expressão aí é aionas tonaiono, para todo sempre. Seja honra, glória para todo o sempre. Os irmãos anotaram? Capítulo 6, 6:17. 1 Timóteo. Olha, irmão, essa expressão aqui, olha. Manda aos ricos deste mundo. Está falando para os irmãos. Está vendo? Há irmãos, não é, que são na igreja, que tiveram, né, de acordo com a dispensação de Deus, né, da vontade de Deus, que eles são ricos. Tá vendo? Assim como tem aqueles que são ao contrário. Está lá em Tiago 2:5, né? Deus escolheu os pobres desse mundo para serem ricos na fé. Tá vendo? Não significa que um irmão, que é esse que está aqui, que é rico nas coisas desse mundo, que ele não pode ser rico na fé, né? É mais fácil para um pobre deste mundo ser rico na fé do que uma pessoa que não tem que se preocupar, não é, com o pão de cada dia. Mas não significa que todo pobre desse mundo também é rico na fé, né? Se fosse assim, seria uma maravilha. É lamentável, né? Mas aqui ele diz: manda aos ricos desta era, que não sejam altivos, nem ponham a sua esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que nos concede abundantemente todas as coisas para delas gozarmos. Que pratiquem o bem, que se enriqueçam de boas obras, que sejam liberais e generosos, entesourando para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a verdadeira vida. Vamos vendo? É uma palavra pesada, né? Muito pesada essa palavra de Paulo. 1 Timóteo 6:17. 2 Timóteo 1:9. Que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo nossas obras, mas segundo o seu propósito, seu próprio propósito, e a graça que nos foi dada em Cristo Jesus, quando, irmãos? Tá vendo? Antes dos tempos eternos. Bom, essa expressão aqui era, tá vendo? Então foi dada antes do tempo das eras, ou seja, como nós falamos aqui, aí sim, eternidade. Agora veja, irmão, a graça que nos foi dada antes disso. Antes de Deus criar o tempo, antes de Deus, os irmãos sabem, para Deus o tempo, não é? Deus né? Para Ele é sempre presente, mas para nós, então antes disso aqui acontecer, antes de Deus criar alguma coisa, tá vendo? Ele disse que havia nos dado a graça.
Os irmãos sabem o que eu fui descobrir ouvindo fitas de irmãos? Eu não sabia, não é? Eu não sabia. Eu até mostrei para a Auri, enquanto eu estava vendo, falei: Auri, vem cá para você ouvir aqui. O irmão Stephen Cohn é calvinista, de papo amarelo. Calvinista. Dizendo: irmão, você deve ajoelhar e dar graças a Deus, porque foi Deus que te escolheu, não foi você que escolheu a ele. Olha, irmão, não é verdade? É um servo de Deus que nós respeitamos, e eu creio que é o ponto de vista de outros irmãos que às vezes não se abre muito para falar sobre essa questão. Mas, irmão, só tem uma coisa: quando a gente dobra o joelho para orar, a gente tem que dizer: Senhor, realmente, por que eu? Por que eu fui salvo? Por que a luz brilhou para mim? Existem tantas pessoas melhores do que eu, né? Se eu for escolher exatamente a mim, né? Então, irmão, esse é o verdadeiro espírito de uma pessoa que crê na predestinação. Mas se ele crê, os irmãos podem ver, a doutrina da predestinação é profundamente pregada nas igrejas presbiterianas. Mas olha, a grande maioria dos irmãos que eu conheço são soberbos. Eles falam sem menor caridade. Sem menor caridade. Como se fosse: não, eu sou um escolhido. O que é você? Você é um bastardo. Não, nem assim não. Ao invés da pessoa dizer: olha, irmão, eu não sei porque eu sou 1000 vezes pior do que você. Mas o Senhor me deu a graça de crer. Ele me deu arrependimento, Ele me concedeu arrependimento. Não sabemos, né, irmão? 2 Timóteo ainda 4. É, 4,18 também, para todos sempre. A expressão está exatamente aí. Está acabando? 5. Olha, irmão, nós temos, o irmão está lembrando, nós temos algum minutinho ainda aqui, né, para completar os 60 minutos da fita. Deixa eu ler com os irmãos uma passagem, já não está aqui na minha relação, como eu disse para os irmãos, é muito grande, tá certo? Então, é só para a gente ter uma ideia dessa diferença. Eu espero realmente que ajude os irmãos, mas deixa eu ler para você um lugar que é muito importante, vai nos ajudar muito. É Mateus capítulo 13. Mateus 13, 22. Que foi semeado entre espinhos. Esse é o que ouve a palavra, mas e a sedução das riquezas. Então, veja, irmão, duas coisas. Primeiro, cuidados. Algumas traduções em inglês que eu estava lendo trazem a palavra anxiety, que significa ansiedade. Está vendo? A gente pensa que cuidado é só no sentido daquilo que a gente faz normalmente. Não, a ansiedade, né? Porque essa era, ela traz para nós exatamente essa questão da ansiedade, né? Da busca, da procura, da conquista. Está vendo? O que acontece, irmão? Nós saímos do descanso, saímos da paz, saímos da tranquilidade. Está vendo? E isso para a nossa vida cristã é prejudicial. Eu estava falando ontem, né, lá na comunidade da irmã Esmeralda, e falando sobre pais e filhos, mostrando como é que você pode realizar culto doméstico com a sua família hoje. O Otmani, no livro dele, sugere um pela manhã e outra à noite. Ainda brinquei e falei: você sabe, você fazer um culto doméstico à noite tem que ser às 8 horas. 8 horas é o horário nobre. Aí sabe por que a grande parte das famílias evangélicas não tem condições de fazer o culto à noite? Sabe por quê? Não precisa nem responder, o pessoal já sabia o que eu estava falando.
Porque está todo mundo preso por um outro tipo de curso desta era, tá? Então veja, cuidados. E o que mais? Sedução, tá? Das riquezas. O irmão sabe, a palavra riqueza do original aí é mamon. É mamon. Mamon, irmãos, é um espírito. Assim como você fala de espírito de prostituição é uma pombagira, que é o nome que se dá aí popularmente, a Bíblia fala sobre espírito de prostituição, espírito de idolatria. Não tem isso? Tem tudo. Tá vendo? Aqui você tem um espírito de sedução relacionado com riquezas, com bens. Agora, você quer ganhar um pouco mais? Veja, a mesma passagem que está aqui, sabe onde é que ela está? Em Marcos capítulo 4. Vamos ver se dá para a gente pelo menos ler, para que fique ainda dentro do nosso contexto aqui. Marcos 4, 19, isso, ou 18, né? Outros ainda são aqueles que foram semeados entre os espinhos. Estes são os que ouvem a palavra, mas os cuidados está aqui, irmão. E o que mais? Sedução ou enganos da riqueza, tá vendo? Uma palavra diferente, não é? Sufocam. E veja, e a cobiça